Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu nome é Miésio, sou voluntário no Instituto Chico Xavier, uma instituição virtual que divulga o espiritismo. Esta noite serei o facilitador de vocês. Toda segunda-feira, às 21 horas, sempre teremos um voluntário aqui discorrendo sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é a comunicabilidade dos espíritos. Vamos dividir essa aula em 3 partes: comunicação espiritual ao longo da história do nosso planeta, comunicação espiritual na Bíblia e algumas outras colocações. A comunicação espiritual sempre existiu, pessoal, desde quando começou. A comunicabilidade dos espíritos com os encarnados não é um fato recente. No passado, a comunicação pelos mais diversos meios era feita pelos chamados iniciados, na maioria das vezes grupos fechados. Na atualidade, com o advento do espiritismo, tornou-se fenômeno generalizado a todas as camadas sociais. Sócrates, constantemente orientado pelo guia espiritual, revela-se precursor do cristianismo. Diz Sócrates: desde a minha infância, graças ao favor celeste, sou seguidor de um ser quase divino, uma voz que me impele a esta ou aquela ação. Paulo de Tarso, às portas de Damasco, tem a visão de Nazareno, em perfeita configuração luminosa, convertendo-se desse modo em apóstolo e medianeiro do Mestre. César, o grande imperador romano, esteve com a pitonisa Espurina, informando-se que algo muito grave aconteceria na sua vida. Na data prevista, 15 de março, segue para o Senado e lá recebe 23 punhaladas. O que é uma pitonisa, pessoal? Os gregos davam o nome de pitonisas a todas as mulheres que tinham a profissão de adivinhas. A pitonisa era escolhida com cuidado pelos sacerdotes, que eram encarregados de interpretar as comunicações. Exigia-se que elas tivessem nascido legitimamente, que tivesse sido educada simplesmente e que essa simplicidade transparecesse em seus costumes. Era de preferência escolhida em uma casa pobre, onde tivesse vivido na mais completa ignorância de todas as coisas. Era bastante que soubesse falar e repetir o que Deus lhe dissesse. Na época eles acreditavam que Deus falava com eles, ok? Hoje sabemos que são os bons irmãos aí que falam com a gente. O costume de consultar as pitonisas remonta aos tempos heróicos da Grécia. Disse que foi Femonê, a primeira sacerdotisa do oráculo de Delfos, que fez Deus falar. Acredita-se que ela vivia sob o reinado de Acrile, avô de Perseu. Joana d'Arc, heroína francesa, orientada pelas vozes dos céus, assume a missão de libertar sua pátria da Inglaterra. Perseguida como herege, submete-se ao sacrifício inquisitorial, mas no momento extremo ainda afirma ouvir os espíritos. Rainha Vitória, a soberana que mais tempo permaneceu no poder inglês, passou 30 anos mantendo diálogo com seu ex-esposo, Alberto, através do médium John Brown. As grandes decisões no seu governo tiveram a participação direta do espírito. Catarina da Rússia é chamada às pressas para ver seu sósia fantasma, uma entidade materializada que se estava no trono da rainha. Cercada pela guarda do palácio e alvejada por 2 tiros de fuzil, desfez-se sem deixar nenhum sinal de sua presença. Abraham Lincoln, presidente americano, realizava sessões espíritas na Casa Branca. Ele mesmo era dotado de faculdade mediúnica, chegando ao ponto de antever a sua morte ocorrida no dia 15 de abril de 1865. Harriet Beecher Stowe psicografou o livro conhecido como A Cabana do Pai Tomás. Declarou que esse livro não foi escrito por mim, não fiz outra coisa senão tomar nota do que me diziam. Dom Bosco, em Turim, no ano de 1883, sonha com o berço da nova civilização no 3º milênio, que surgiu após 60 anos, no local e época previstos. JK constrói Brasília. Um fato um pouco recente é a cantora Paula Fernandes, que diz que uma entidade, um espírito a segue e a inspira a escrever as músicas dela, que alguns dos termos da música ela não conhece, ok?
Então esses são apenas alguns relatos de comunicação. Se você pesquisar, vai achar muitos outros. O importante é salientar que os bons irmãos espirituais e os trevorosos sempre estiveram e sempre estarão presentes na história de nossas vidas. Desde o começo dos tempos, a comunicação é permitida por entidades superiores. Qual o motivo? Para o nosso conhecimento, nossa evolução. Vamos falar um pouco agora sobre comunicabilidade espiritual na Bíblia. A Bíblia relata que Adão e Eva tinham comunicações com Deus, mas perderam por causa de seus pecados. Isso era uma comunicação espiritual, aceitando o fato de que qualquer comunicação que não seja com encarnados, seja espiritual. Isso se chama mediunidade, que é conversar com outro plano, nossos bons irmãos espirituais. Entre os primeiros cristãos, no Ato de Apóstolos, encontram-se numerosas indicações quanto às comunicações com os espíritos dos mortos. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais todos os gêneros de mediunidade. Ele se declara diretamente instruído pela Igreja de Jesus. Muitas vezes essas inspirações eram de maus espíritos, que alguns chamavam de o espírito de Phaeton. Meus bons amigos, dizia João, não creia em todos os espíritos, mas verifique se os espíritos são de Deus. Quase todos os filósofos alexandrinos, Filho, Amonossarcas, Plotino, Porfírio, Arnobe, se dizem inspirados por gênios superiores. São Gregório recebeu os símbolos da fé do Espírito de São João. Santo Agostinho, o grande bíblio de Hipone, em seu tratado de cura pro mortis, fala das manifestações ocultas e acrescenta: por que não atribuir essas operações aos espíritos defuntos, e não crer que a divina providência faz um bom uso de tudo para instruir os homens, para os consolar, para os maravilhar? Na Idade Média, as perseguições da Igreja contra os heréticos sufocaram a comunicação com o mundo invisível. Pode-se segui-la na história com os nomes de Paracelso, Cornélio Agripina, Swindorg, John Boyne, Martínez Pascalis, o Conde de Saint-Germain, São Martim e os Poscelsos de Loudun, os medrosos de Cevennes e os Crisíados do cemitério de São Medard. Nenhum testemunho da intervenção dos espíritos na vida dos povos é comparado à história tocante da Virgem de Dom Remy. Sabe quem é? Joana d'Arc. No início do século XIX, a França agonizava sob o pé de ferro dos ingleses. Com a ajuda de uma jovem moça de uma criança de 18 anos, as potências invisíveis reanimaram um povo desmoralizado, revelando seu patriotismo extinto, inflamando a resistência e salvando a França da morte. Joana nunca agia sem consultar suas vozes, e seja sobre os campos de batalha, seja sobre seus juízes, sempre eles inspiraram suas palavras e seus atos. O Espiritismo não é uma descoberta moderna, pessoal. O fato e o princípio sobre os quais ele repousa se perdem na noite, pois seus traços se acham nas crenças dos povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritores sacros e profanos. Apenas que, incompletamente observados, os fatos foram frequentemente interpretados conforme as ideias supersticiosas da ignorância de cada época. O que há de novo, de moderno, é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de sua missão, de seu modo de agir, a revelação do nosso futuro, enfim, a comunicação dele no corpo científico e doutrinário e suas múltiplas aplicações. Os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem as minúcias. Na antiguidade, o estudo desses fenômenos era privilégio de certas classes, que só hoje revelam aos iniciados da Idade Média, eram tidos como feiticeiros e queimados vivos. Hoje já não há mais mistério para ninguém. Ninguém é queimado, tudo se faz abertamente e todo mundo está disposto a instruir-se e a praticar. Porque em toda parte se encontram médiuns, e todos nós o somos. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos somos. A doutrina hoje ensinada pelos espíritos não tem nada de novo. Seus fragmentos são encontrados na maior parte da história da Índia, Egito, Grécia e se completam nos ensinos de Jesus Cristo.
O Espiritismo vem confirmar com novos testemunhos e demonstrar com fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas e reestabelecer em seu verdadeiro sentido aquelas que foram mal interpretadas ou deliberadamente alteradas. O que é certo é que nada de novo ensina o Espiritismo, mas será pouco provar a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade e as penas e recompensas futuras? Frase essa dita por Allan Kardec no início do livro O que é o Espiritismo. Agora vamos entrar em algumas questões dos livros dos Espíritos, ainda dentro do assunto da comunicabilidade. Vamos entender como isso funciona hoje. Como isso funciona em nossa vida, em nosso dia a dia. Em resumo, em como os espíritos, sejam eles bons ou não, influem em nosso pensamento. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamento lhe podem dissimular. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes do vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Questão 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Depende. Os livianos riem de nossas pequenas partidas, que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem de vossos reveses e procuram ajudar-vos. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pessoal, essa passagem é muito séria. Na maior parte das vezes, os nossos e das pessoas que você conhece e não conhece, os pensamentos de raiva, de ódio, não são nossos, são de espíritos que estão a nos influenciar. Mas por que o espírito quer passar um pensamento de ódio? O que ele ganha com isso? Bom, quem te passa maus pensamentos costuma ser os seus obsessores. E quem são os seus obsessores? Antigos amores, antigos amigos, antigos parceiros comerciais. São pessoas próximas, amadas e queridas, de outras vidas que prejudicamos e às vezes até mesmo as matamos. Essa pessoa chega do outro lado na espiritualidade, cheia de raiva, cheia de rancor. Imagina você se, por exemplo, sua mãe lhe matasse. Você não iria ter mais raiva dela do que fosse um assaltante qualquer? Pois é, alguém bem próximo a você, alguém que você confia, lhe traiu. A grande maioria dos casos de obsessão são histórias similares a esta. Existem também espíritos contratados para obsidiar as pessoas. Esse não tem nenhuma ligação direta. A tarefa deles é apenas as pessoas emanarem energias densas. Também roubam energia das pessoas. E vários outros motivos, tá, pessoal? Com muitas pessoas emanando energia densa, a egrégora da Terra vai ficando densa. E mais pessoas sintonizam com facilidade com o denso, visto que ela está presente em quase todos os locais. Agora pensa bem, qual a sua parcela nisso? Quanto de energia densa você já emitiu? Falando aqui dos espíritos que são contratados para obsidiar as pessoas, estava lembrando do depoimento de um obsessor, de uma médium que cansou de ser obsessor dela. Por muitos anos, um espírito, ele era obsessor de uma médium. Ele sempre fazia ela se sentir feia, sempre sugeria ações para ela no serviço dela, que ela sempre perdia o emprego dela, ia para outro lugar. Ela tá certo que ela era uma médium assim vigilante, com pouco conhecimento. Ela não deveria aceitar esses pensamentos, mas ela aceitava. Até que depois de um tempo ele conseguiu juntar ela com um homem casado e deu aquele rolo. O pessoal do centro ficou sabendo, só que o pessoal do centro não afastou ela, tá? Pediu para ela atitude, para ela parar com os atos errados dela e seguir em frente, e foi o que ela fez. Mas acontece que depois de muito tempo o espírito passou a ver que
Coitada da menina, por que eu faço tudo isso pra ela? Eu acho que ela não merece tudo isso não. Tá? Todos esses ensinamentos que ela está passando, tudo que eu ouço ela falar nas palestras, tudo que eu ouço ela falar para os espíritos que ela atende, me faz ver que eu não deveria estar fazendo isso com ela. Então é hora de eu parar com isso. Parar com isso, ser atendido, ser o protetor dela, alguma coisa assim. Tá? E foi isso que aconteceu, pessoal. Então, o pessoal trabalhador, eles estão fazendo um bem para os outros? Sim, estão. Mas estão fazendo um grande bem para eles, os obsessores deles também. Não fique pensando que essa é a sua primeira ou última encarnação. É muito comum espíritas iniciantes pensarem que essa é a sua primeira encarnação. Tenha certeza que não é a sua primeira reencarnação. Você não está no planeta de provas e expiações porque você foi santo em vidas anteriores a esta. Tá? Normalmente a gente cometeu muitos erros, tá, pessoal? Eu já tive conhecimento de algumas vidas passadas minhas. A data mais antiga foi cerca de 1400 na antiga Europa. Mas também já me foi relatado de um irmão que prejudiquei, que me perseguia há milhares de anos. Não me foi datado exatamente, só me foi dito milhares. Então a data deve ser bem mais antiga que 1400. Então, voltando à comunicação, questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-lo. Não o fazendo, opera o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Como distinguir um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Questão 464. Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, pessoal, os espíritos se aproximam de nós por vários motivos. Vamos listar aqui os mais comuns. Primeiro, são obsessores que querem nos prejudicar pelo mal que causamos a ele. Nunca tenha raiva do seu obsessor. Na verdade, somos nós que somos devedores para ele. O que fazer nesse caso? Oração, estudo, fé e trabalho. A espiritualidade superior vai dar um jeito de criar uma situação onde ele possa nos perdoar e seguir a sua vida. Divaldo Franco, grande orador espírita, tinha um obsessor chamado Máscara de Ferro, que por cerca de 30 anos o perseguiu e tentava lhe desencarnar. Numa noite chovia muito e Divaldo acordou com o choro de uma criança no portão da mansão do caminho. Foi ele e um interno da casa abrir o portão. O interno lhe disse que estava tudo cheio, mas Divaldo disse que a criança seria acolhida e que se daria um jeito. Neste momento, Máscara de Ferro aparece para Divaldo e conta que a partir daquele dia não mais seria seu obsessor, e sim o seu protetor, pois aquele bebê fora sua mãe em sua última encarnação. A espiritualidade superior sempre dá um jeito de acertar alguma situação, para que possamos nos perdoar. Mas para isso, o conceito de perdoar deve estar bem enraizado em nossa mente, ok, pessoal? 2. Sintonia. Somos um rádio, podemos estar em várias vibrações, podemos vibrar amor, raiva, ódio, sensualidade exacerbada, desejo por drogas, bebidas. E existem muitos irmãos soltos e perdidos por cima desta terra. Alguns autores falam que para cada irmão encarnado tem 3 desencarnados perdido aqui na Terra. Não estamos falando do pessoal que foi atendido, bonitinho, que foi lá para o nosso lar ou para nenhuma outra colônia não, pessoal. Só o pessoal que está perdido aqui na Terra.
os que sabem que morreram, os que não sabem que desencarnaram ainda, mas estão perdidos aqui. Outros autores falam em 7 vezes cada pessoa encarnada. Então imagina quanta gente tem aqui em cima dessa terra, que a gente normalmente não consegue ver. Esses irmãos se aproximam da gente pela sintonia. Se você tem um desejo muito grande de beber, irmãos que têm esse mesmo desejo vão ficar perto de ti para aproveitar um pouco de bebida. Droga, mesma coisa, sexualidade exacerbada também. O pessoal aproveita para ficar junto e tirar um pouquinho da essência do que você está ingerindo, do que você está fazendo, ok? Eu já senti muitas vezes influência por sintonia. Quando eu ficava chateado com alguma coisa, sempre me vinham pensamentos que visavam piorar ainda mais a minha raiva. Às vezes, coisas que eu nem lembrava mais, mas na minha cabeça vinha pensamentos assim. A pessoa fez isso com você, você vai deixar barato? Tá, até uma vez eu fui no centro para pedir ajuda sobre essas sintonias que ficavam aí querendo me prejudicar, me sugerindo coisas. Sabe qual foi a resposta, pessoal? Você é inteligente, você pode se virar com isso. Tá? Então não adianta a gente ir no centro pedir ajuda, não adianta orar, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá? A gente tem que aprender a não abrir a sintonia, a gente tem que aprender a lidar com os erros que já cometemos. Então o que fazer no caso da sintonia, pessoal? Mudar a sintonia, cante uma música, pense numa coisa legal, ore. A sintonia vai ser insistente, mas você tem que ser ainda mais insistente. Estude a doutrina, pratique a caridade e verá que sua sintonia muda, que seus pensamentos também. A sintonia tem uma faceta mais perigosa ainda. Você não vê, mas todos os seus pensamentos viram forma. O pensamento de raiva do chefe porque você não gostou de alguma decisão dele vira uma forma pensamento. Vamos chamar assim, forma pensamento. E vai até ele, gruda nele. Ou pior, de repente o chefe está numa boa lá, está numa sintonia legal, bate nele e volta para você. As raivas sem destinação específica, os pensamentos densos, ficam soltos pelo ar. Às vezes a sintonia vem de onde os iniciantes nem imaginam. Por exemplo, seu celular, o fone de ouvido, o que você está ouvindo aí? Tá? Eu tenho no meu celular muitas palestras do Divaldo Franco, do Nazareno Feitosa e vários outros autores espíritas. Também tenho palestras de saúde, do Dr. Lair Ribeiro, do Dr. Ivandélio Santos. Não cuide somente da minha espiritualidade, cuide também da saúde do meu corpo, quero ser saudável e que dure por muito tempo. Como ninguém é de ferro, também tem um pouco de rock, um pouco de sertanejo. Mas como a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente vai selecionando o conteúdo das músicas para que a gente não entre em uma sintonia que não é legal, ok? Então agora, pessoal, vamos pensar. Vamos multiplicar o pensamento de violência dos filmes da Sessão da Tarde, os pensamentos do trânsito e vários outros, pela quase totalidade da população do planeta Terra. Tá? É muita forma de pensamento perdida por aí, muita energia densa perdida por esse mundão. Algumas classes de guardiões, os Exus, mais especificamente os Exus de rua, eles têm 7 distinções, tá? Estamos falando dos de rua. Se dedicam a esse trabalho de limpar a forma pensamento, mas eles não conseguem dar conta. Na verdade, eles nem querem dar conta de tudo, a gente tem que aprender a se virar, ok? Então, você andando por aí, você passa por algum lugar e do nada você tem um pensamento de raiva, violência. Nem sempre é o seu obsessor ou qualquer aparelho que ele tenha ligado em você. Muitas vezes são formas pensamentos que você se encontrou com elas. E muitas vezes é você também que materializou esses pensamentos na sua cabeça. Imagine esse nível global. Olha o tamanho do problema. E também devemos pensar em quanto de tudo isso é nossa culpa. Isso sem contar que esses sintomas nos causam doença. Hoje a metafísica trabalha com isso. Pesquisem no Google sobre metafísica e vejam a lista de pensamentos e ações que causam doença. Não tenho ainda uma opinião finalizada sobre a lista de doenças e causas, mas a ideia é válida e vale a pena ser trabalhada. Vamos esclarecer esse ponto aqui, pessoal. Eles têm uma lista que fala que se você tem um problema de respiração, você tem algum, por exemplo, um problema de estômago. Você tem alguns pensamentos que você não digeriu, que você fica lá batendo com eles. Eu não concordo exatamente com essa classificação deles,
Mas é a realidade que os nossos pensamentos causam doença em nossos corpos. Às vezes, os espíritos são contratados para ficar ao nosso lado, nos prejudicar ou sugerir a fazer o que eles querem. Qual a solução? Vale o mesmo remédio da sintonia. Agora, eu fiquei em dúvida se eu comentei. Aquela menina médium que era obsidiada, o obsessor que estava junto dela, o objetivo dele era destruir o centro que ela trabalhava. Tá? Tirar a credibilidade dos médiuns e conseguir que o centro fosse descredibilizado. Ok? E ele não conseguiu. E não tenho certeza que não era só ele que estava lá. Tinha no mínimo um obsessor para cada um. Quanto mais relevante o seu trabalho, um obsessor mais inteligente tem do seu lado querendo te atrapalhar. Então não se esqueça da recomendação de Jesus: orar e vigiar. Vigiem seus pensamentos, orem, pratiquem o bem, estudem muito. A sugestão de leitura de hoje é o Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 9, questão 456. Tem uma frase que marca a vida, o dia a dia dos espíritas sérios, que merece uma ótima reflexão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, pessoal, obrigado por sua presença. Estaremos aqui toda segunda às 21 horas. Estaremos intercalando entre nossos 3 facilitadores. Cada semana será um de nós, ok? Muito obrigado.